Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. Estamos aqui para mais um Paz e Bem, com muita alegria. De vez em quando eu sinto vontade de falar sobre algum místico, então eu tenho trazido sempre esse livro de Anselmo Green, que é Abrir a Janela da Alma, e hoje eu vou falar sobre um místico que se chama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, errado, né? Bonhoeffer. Ele viveu de 1906 a 1945. Vou contar aqui um pouquinho a historinha dele, lendo para vocês. Então, ele foi o sexto de 8 filhos de uma família burguesa de médicos de Breslau. E o pai, Karl Bonhoeffer, foi neurologista e psicólogo. Em 1912, eles se mudam para Berlim. E o que acontece? Após a conclusão do ensino médio, em 1923, Bonhoeffer inicia estudos de teologia evangélica e filosofia em Tübingen. E ele forma-se em Berlim em 1927, apresentando uma tese teológica que é a comunhão dos santos, Sanctorum Communion, no latim. E durante um ano ele vai ser pastor numa comunidade protestante alemã. Espera um pouquinho, gente, estou vendo que o microfone eu não pus na lapela, não sei se vocês estavam me ouvindo bem, desculpe. Vou pôr aqui na lapela, ele estava aqui do lado. Normalmente ele capta bem, mas vamos lá. Então ele vai ser pastor nessa comunidade protestante alemã, mas que ficava em Barcelona. E depois ele volta para Berlim, se habilita novamente em teologia. E daí ele vai ter uma bolsa de estudos no ano seguinte na Theological Union Seminary, em Nova York. Nesse período, ele vai optar por um pacifismo cristão. E quando ele volta, ele retorna a Berlim novamente, ele vai lecionar teologia sistemática na Universidade Friedrich Wilhelm, que atualmente é a Universidade de Humboldt. E o Bonhoeffer, ele costumava iniciar as suas aulas com uma oração. Isso me lembrou muito, porque no começo do Paz e Bem, ainda mais no Caminhos do Espiritismo, eu sempre fazia uma oração. E ele se manifestava sobre questões muito atuais. Por exemplo, em 1931, quando ele foi ordenado sacerdote, ele conseguiu uma vaga como secretário de uma aliança mundial para a amizade internacional através das igrejas. Então, ele viajava com seus alunos para meditações e debates numa cabana próxima a Berlim. E daí saíram muitos futuros combatentes da resistência. Então, quando Bonhoeffer, logo após a tomada pelo poder de Hitler, ele o critica numa rádio, o programa foi interrompido. Acabou o programa. E ele foi um teólogo evangélico que abordou a relação entre ideologia de raças e a fé cristã. Após a introdução dos parágrafos arianos na igreja evangélica, ele convocou os cristãos para sair da igreja e teve pouca aprovação. Ele fundou um pacto emergencial para a proteção de sacerdotes de origem judaica com Martin Niemöller, e de 33 a 35, ele foi pastor numa comunidade alemã em Londres. Em 34, ele foi fundada a Igreja Confessante. Então, de 35 a 37, Bonhoeffer foi diretor de um seminário de pregadores desta igreja confessante, em Zingst, e depois em Finkenwald. Hoje está difícil, estou dando todos os finais errados. Fechada pelo governo em 37. Mas, em 1936, o Bonhoeffer, ele perdera a sua licença de ensino. Ele não podia mais dar aulas, então ele foi prosseguindo em cursos secretos, né, em cursos secretamente, até que a Gestapo, em 1940, o proíbe de trabalhar definitivamente. E daí ele vai fazer uma visita à América, vai negar uma proposta para ser professor lá, retorna à Alemanha, que ele acreditava ser a sua missão.
E em 1939, participa de um movimento da resistência chefiado pelo seu cunhado, Hans von Dohnanyi, e por Admiral Wilhelm Canaris. E realizou diversas viagens internacionais. Então, ele não participou diretamente do planejamento do atentado a Hitler, mas oficialmente serviu como um agente de ligação. E em 40 foi proibido de falar e em 41 foi proibido de escrever. Né? Você imagina. Em 43, ele fica noivo de Maria von Wedemeyer. E em abril de 43, ele também é preso com seu cunhado por tentativa de subversão das Forças Armadas. Então, agora é em abril, por isso que eu decidi falar sobre essa pessoa. E após o atentado falido contra Hitler em 44, a Gestapo encontra anotações dele. Então, ele fica 2 anos na prisão antes do final da guerra e é condenado à morte justamente com outros resistentes e executado em um campo de concentração em Flossenbürg. E as suas cartas e anotações do período de encarceramento que nos dão essa visão do que foi o seu trabalho, do que foi o seu pensamento teológico e a sua vida na prisão. Apesar de toda a contestação do desejo de liberdade, ele comprovava uma fé impressionante, confiante na prática pastoral. E depois da guerra, esses escritos são publicados, né, por um amigo próximo dele, que se chama Eberhard Bethge, no livro Resistência e Submissão, que desde então já teve inúmeras edições. Bonhoeffer ficou mundialmente conhecido por esse livro, principalmente o texto maravilhosamente protegido por bons poderes, redigido em 1944 e 1945. É um poema e um hino cristão bastante difundido. E Bonhoeffer é um dos maiores exemplos do protestantismo moderno e diversas igrejas levam o seu nome. Então, eu vou colocar aqui, eu vou ler primeiro uma oração que eu separei aqui, depois eu vou ler uma carta que ele escreve para esse amigo dele, o Bethge. Oração em dificuldade especial, que talvez seja um momento, seja bastante propícia para o momento que nós estamos passando, né? Senhor Deus, uma grande desgraça me assolou. Minhas preocupações estão me esmagando, não sei mais o que fazer. Deus, que seja misericordioso e ajudes. Dá-me a força para suportar o que envias. Não permitas que o medo me domine. Cuida como um pai das pessoas que me são caras, da mulher e das crianças. Deus misericordioso, perdoa-me todo o pecado cometido contra ti e contra as pessoas. Confio na tua graça e entrego minha vida totalmente em tuas mãos. Faça comigo como for de teu agrado e o que for bom para mim. Na vida ou na morte, estou contigo e tu estás comigo, meu Deus. Senhor, eu espero pela tua salvação e pelo teu reino. Amém. Bastante bonita, né? Toca o coração. E ele tem uma outra aqui que eu gostei muito, que é bastante longa, mas eu vou ler um pedaço dela, que chama Quem sou eu? Quem sou eu? Seguidamente me dizem, que deixo a minha cela sereno, alegre e firme, como um cavalheiro a seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem, que eu falo com meus guardas de modo livre e amistoso e claro, como se fosse eu a mandar. Quem sou eu? Dizem-me também que suporto os dias de infortúnio, impassível, sorridente e altivo, como quem está acostumado a vencer. Sou mesmo o que dizem a meu respeito? Ou sou apenas aquilo que sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso e doente, como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, de canto dos pássaros, sedento de palavras de bondade, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, irrequieto.
à espera de grandes coisas, em angústia impotente, pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo? Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã o outro? Sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita e diante de mim mesmo um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado, que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? A dúvida solitária zomba de mim. Quem quer que eu seja, ó Deus, tu me conheces, sou teu, ó Deus. Também me parece muito, muito bonita. E aí eu vou ler um pedacinho de uma das cartas que ele escreve para esse amigo, que ele escreve para o Eberhard Bethge, né? Então, esta carta aqui é de 30/1 de 1944. Ele diz o seguinte: quando penso em ti, agora pela manhã e à noite, tenho que me precaver seriamente para que meus pensamentos não se fixem nas muitas preocupações e aflições que te dizem respeito, mas para que, de fato, seja uma oração. Nesse contexto, tenho que falar contigo um dia sobre a oração em períodos de aflição. É uma coisa complicada, mas apesar disso, a desconfiança com que a acompanhamos em nós mesmos talvez também não seja boa. No Salmo 50 consta com toda clareza: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Toda a história dos filhos de Israel consiste nesses gritos de socorro. E tenho que admitir que justamente as 2 últimas noites, mais uma vez, me colocaram de modo bem elementar diante desta questão. Vejamos por quê. Quando as bombas estão explodindo em volta do prédio, não consigo fazer outra coisa senão pensar em Deus, no seu juízo, no braço estendido de sua ira. Isaías, capítulo 5, versículo 25, capítulo 9, versículo 11 e capítulo 10, versículo 4. Na minha falta de disposição, sinto que algo assim como votos estão sendo feitos, e então eu penso em todos vocês e digo, antes eu do que algum deles. E então sinto como sou afeiçoado por vocês. Não vou dizer mais nada sobre isso, só é impossível fazê-lo oralmente, mas de fato ocorre que a aflição tem de vir para nos acordar e impelir para a oração, e toda vez eu sinto isso como vergonhoso, de fato é. Talvez seja porque até agora, em momentos como esse, me tenha sido impossível dizer aos outros uma palavra cristã. Ontem à noite, quando mais uma vez estávamos deitados no chão, e um deles, em outros momentos, um sujeito muito leviano, exclamou em alto e bom tom: ó Deus, ó Deus! Não consegui me convencer de animá-lo e consolá-lo. De alguma maneira cristã, mas lembro de ter olhado o relógio e dito apenas: vai durar no máximo 10 minutos. Não foi pensado, mas espontâneo, e de certo reagi assim por causa da sensação que não deveria usar no momento para chantagens religiosas. A propósito, Jesus na cruz também não tentou convencer os 2 ladrões, e sim, foi um deles que lhe dirigiu a palavra. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Que seja um dia de muita paz e bem, lembrando que nós temos caminhos do Espiritismo, agora quinzenalmente, semeando espiritualidades, o Boas Palavras está suspenso temporariamente, mas nós temos aí a Cláudia Guilherme de segundas, quartas e sextas, com psicologia e espiritualidade. Então, fora isso, toda a programação do canal está sempre na descrição de cada vídeo, e nós contamos com o like, o curtir de vocês e a inscrição de cada um. Um beijo grande, gente. Paz e bem. Obrigada.